Olá corredores, bem-vindos. No último vídeo nós falámos sobre a importância da distância ou volume de treinos no nosso planejamento. Hoje vamos falar sobre a intensidade. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações aqui em baixo no sininho e deixar o vosso like. Nós vimos no último vídeo a importância de atingir um determinado volume de quilómetros para se atingir uma determinada performance. No entanto, tudo vai depender da intensidade com que fizerem os treinos, porque se fizerem os treinos de uma forma muito rápida, vocês vão estar constantemente cansados, vão estar constantemente fatigados e não vão conseguir atingir aquele volume de treinos necessário. E portanto, estas duas variáveis, volume de treinos e intensidade, estão altamente relacionadas e portanto nós temos que geri-las convenientemente para conseguir atingir os objetivos de cada uma. Muitos corredores pensam que quanto mais rápido nós corrermos, melhores resultados vamos ter. Só que isso nem sempre é verdade, porque nós, quando temos um determinado treino, temos um objetivo de provocar um determinado estímulo no corpo. Se o treino é feito a um ritmo mais elevado ou mais baixo do que foi prescrito, o estímulo que vai provocar no corpo vai ser completamente diferente e acaba por o treino não ser aquele que estava previsto. E por causa de haver muitos corredores que gostam de correr sempre mais rápido do que aquilo que estava previsto ou que foi definido pelo treinador, existe um treinador famoso que tinha o hábito de colocar os corredores a fazer flexões de braços, com o número de flexões igual ao número de segundos que fizeram de ritmo acima do que estava previsto. Isto para lhes mostrar a importância e para eles ficarem sensibilizados que o treino é para ser feito num determinado ritmo, não é para ser feito nem mais rápido nem mais lento. É para fazer naquele ritmo, porque senão o treino é completamente diferente e tem um impacto completamente diferente na nossa performance. Numa planilha, a maior parte dos treinos devem ser feitos a um ritmo leve, a um ritmo confortável. Agora a pergunta que muitas vezes surge é: se eu treino sempre leve, a um ritmo confortável, como é que eu vou conseguir na prova fazer uma prova rápida e com um bom tempo? Essa é uma questão que muitas vezes é colocada. No entanto, o que acontece é que o treino leve tem um conjunto de benefícios fisiológicos que depois vão facilitar a vida ao corredor. Por exemplo, correr leve vai fortalecer o nosso coração. O coração fica muito mais forte e fica com maior potência e consegue bombear muito mais sangue em cada vez que bate. E é por isso que a pulsação em repouso, aquela pulsação que nós tiramos quando acordamos, vai baixando conforme nós vamos aumentando as semanas em treino leve, em treino confortável. Porque o corpo, como o coração fica muito mais forte, consegue bombear muito mais sangue cada vez que bombeia, o que vai acontecer é que o corpo não necessita de bater tantas vezes e, portanto, a pulsação baixa, a pulsação em repouso baixa e, portanto, o que vai acontecer é, como o coração vai estar mais forte, depois, com o passar do tempo, nós vamos conseguir treinar muito mais rápido com o mesmo esforço, porque o coração está a bombar e não necessita de subir a pulsação tanto como necessitava antes de nós começarmos a treinar. Além disso, correr leve também nos vai permitir descansar dos treinos rápidos, ou seja, se nós fizermos um treino rápido, se fizermos depois um treino leve, esse treino acaba por ser um treino de recuperação daquele treino, uma recuperação ativa daquele treino rápido que nós fizemos e está a preparar o nosso corpo para muito em breve nós voltarmos a fazer outro treino rápido. Porque se nós fizermos sempre treino rápido, acabamos por estar constantemente a ficar cansados, a ficar muito fatigados e acabamos por não conseguir terminar todos os treinos e acabamos por ter mais dias de descanso que não estavam previstos ou então necessitamos de alterar o nosso plano de treinos. E é por isso que muitas vezes os treinadores vão dizendo que correr leve
nos ajuda a correr mais rápido, porque nós, ao corrermos em ritmo leve e confortável, estamos além de ter um conjunto de benefícios fisiológicos, também nos está a permitir depois, quando é necessário correr rápido, nós corrermos realmente rápido. Outro aspecto que é de vital importância é nós fazermos os treinos à velocidade, ao ritmo adequado. Imaginemos que nós temos o objetivo de fazer um treino ritmado de 5 km a um ritmo, sei lá, de 4 minutos por quilómetro. Porque imaginemos que nós nos estamos a preparar para uma prova e nós temos o objetivo de fazer a prova a um ritmo de 4 minutos por quilómetro. Então o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer temos aqueles 10 km, nós vamos fazer na prova, então queremos simular, de certa forma, o ritmo da prova. Então vamos fazer um treino ritmado, ou seja, um treino numa distância mais curta do que o treino da prova, por exemplo 5 km, ao ritmo em que nós pretendemos depois fazer a prova, que é para sabermos se aquele ritmo está adequado e além disso, para habituarmos o corpo a correr àquele ritmo. O que é que vai acontecer se nós não corrermos ao ritmo esperado? Ou seja, imaginemos que nós começamos o treino a um ritmo muito, muito rápido, a 3 minutos ou a 3 minutos e meio, e depois ficamos muito cansados ao longo do treino e vamos baixando o ritmo e depois terminamos o treino quase a 5 minutos por quilómetro. Quando vamos ver aquele treino de 5 km, vamos ver que se calhar o ritmo até está muito próximo daquele ritmo que nós pretendíamos, o ritmo médio, o ritmo de 4 minutos por quilómetro. No entanto, apesar de parecer que foi um treino feito ao ritmo adequado, foi um treino que não tem nada a ver com o ritmo que nós pretendíamos impor e com os objetivos que o treino tinha, que era correr a um determinado ritmo de uma forma constante. E por aqui se vê a importância de nós fazermos o treino ao ritmo que é pretendido e fazer da forma mais correta, porque um determinado treino tem um objetivo de provocar um estímulo no corpo. E se nós fazemos o treino de uma maneira diferente daquilo que estava previsto, estamos a provocar outro estímulo completamente diferente. Não está aqui em causa se o estímulo é bom ou o estímulo é mau, mas para o objetivo, que era aquele treino específico, o treino saiu completamente diferente daquilo que estava previsto. E portanto é importante que os treinos sejam feitos a um ritmo o mais controlado possível. Ou seja, aquele ritmo, o corredor saber qual é que é o ritmo a que está e fazer o ritmo mais controlado possível, de forma a que consiga gerir mesmo durante o treino o ritmo, para que consiga fazer exatamente o que estava previsto. Agora nós temos relógios, nós temos também a nossa percepção de esforço, que é importante nós afinarmos cada vez mais, e portanto, conforme nós vamos gerindo o ritmo em função do que é o objetivo do treino, nós então conseguimos terminar esse treino. Se nós vamos num ritmo completamente descontrolado, nós não sabemos se vamos terminar o treino, se vamos parar a meio, se vamos chegar ao fim a pensar que fomos muito lentos ou fomos muito rápidos, e portanto temos que conseguir gerir o tempo do treino e o ritmo para que tudo saia como estava previsto. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham ficado sensibilizados sobre a importância de se conciliar a distância, que é o objetivo do treino, com o ritmo, e não correr sempre rápido e tentar controlar bem as coisas, portanto tentar fazer bastantes treinos leves, porque nos vai preparar depois também para os treinos rápidos. E pronto, é isto, pá. No próximo vídeo nós vamos falar como conciliar, como manter o equilíbrio no tipo de treinos que nós fazemos na nossa planilha, de forma a que todos os nossos sistemas, todo o corpo tenha alguns benefícios. Espero que tenham gostado, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso like e partilhem com os vossos amigos. Vá, até à próxima e bons treinos!